Olá pessoal, vocês já se perguntaram em que momento ou situações a gente acaba muitas vezes sendo etarista, cometendo o idadismo, que é o que a gente fala como se fosse o preconceito para pessoas mais velhas, com o envelhecimento, com a idade. E acaba que na rotina do plantão, eu como geriatra, muitas vezes eu acabo observando isso, que algumas condutas médicas, intervenções, elas acabam considerando muito mais a idade, o envelhecimento pela faixa etária, ao invés de considerar quem é o idoso, o que ele faz, qual a sua função, autonomia e tudo mais. E deixa de considerar muito desses aspectos nas tomadas de decisões. Eu acho que exemplo de etarismo, de idadismo que eu vejo no meu dia a dia é esse. E você? Qual que você observa no seu dia a dia? E não é só o preconceito. Eu costumo dizer que a falta de acesso à invisibilidade que os idosos passam, principalmente no nosso meio, na nossa sociedade, ela faz com que muitos desses idosos não queiram sair de casa ou não possam sair de casa. Ruas mal adaptadas, transporte público não adaptado, espaços adequados, calçadas, ambientes. E imaginar que estamos envelhecendo e que precisamos cada vez mais desses espaços para ficarmos mais independentes, garantir essa independência para sair, para se locomover, para viajar o mundo, aproveitar. E mesmo o idoso mais frágil, aquele que precisa de cuidados, precisa de suporte, treinar essa sociedade, treinar com a tecnologia para dar essa inclusão. Esse é um exemplo, por exemplo, de idadismo. Achar que as pessoas não podem aproveitar depois dos 40, 60 anos. E tem se mudado cada vez mais, apesar de que nas notícias, jornal, televisão, aparece muito aquela coisa do idoso atípico, que é quem tem 80, 90 anos viajando o mundo, aproveitando, saindo com as amigas, mas isso tem se tornado cada vez mais comum e as pessoas estão abrindo os olhos para isso. Ao invés de ser só aquele idoso que fica em casa, sentado, assistindo televisão, essa ideia de ter um idoso com autonomia, com independência, para poder viajar, para poder sair, aproveitar, viver sonhos, isso tem se tornado cada vez mais prevalente e eu acho que todos nós pensamos dessa forma também. Eu acho que gostaríamos de envelhecer dessa forma. E tirar essa ideia que o idoso é para ficar em casa, para não cair, para não ter complicações nem nada do tipo. E quem não viu aquelas histórias de idoso que o pessoal fica tirando sarro, brincadeira, porque está usando uma medicação para, por exemplo, ter intimidade, relações sexuais com a parceira, quem ele está, e aí começa a ter aquele julgamento, aquele escárnio, as restrições relacionadas a isso, começa a ser mal visto, porque, assim, a gente envelhece, mas o afeto, a necessidade de se vincular, se relacionar, ela continua. Idosos também têm esse desejo de estar próximo, de estar perto, de partilhar momentos. Sei que a questão do sexo, ela diminui, aquela ímpeto, aquela vontade em muitos idosos, por vários motivos, pode acabar diminuindo a libido, mas ainda existe a necessidade, o contato, a intimidade, ela ainda está presente com o envelhecimento. Galera, isso aqui é muito importante. Eu acho que uma das grandes dificuldades, às vezes, da geriatria é justamente articular esse cuidado de tornar o idoso autônomo, protagonista da própria história, dele ser capaz de dizer o que ele quer, o que ele deseja, como ele quer ser cuidado. Às vezes, a família, os filhos, eles acabam assumindo esse papel muito por achar que o pai não dá conta, de achar que, por estar envelhecido, estar mais idoso, ele perde a noção da vontade, do que deseja, sendo que não. Muitas vezes os pais, esses idosos, eles até cedem à vontade do filho com forma de não brigar, não confrontar, mas se mostram insatisfeitos. E aí o nosso papel como profissional de saúde é justamente dar voz, enquanto geriatra, dar voz ao idoso para ele poder dizer o que ele quer, como ele deseja ser cuidado. Essa abordagem aqui de etarismo, ela é mais sutil e muitas vezes vem com a ideia de que passou dos 60 tem que se aposentar, não pode mais trabalhar, tem que ficar em casa, não pode mais sair, não pode atuar, ou então eu vi até um dia desse uma notícia sobre atrizes que à medida que envelheciam elas
perdia esse papel de destaque, esse protagonismo, ficava muito como a megera, ou a avó, e aí perdia aquele personagem rico, muitas das vezes, que poderia trazer muita história. Idosos que podem contribuir de diversas formas nas suas profissões, de diferentes formas, seja contribuindo para os mais novos, seja produzindo de outras maneiras, que não mais fisicamente, mas mentalmente, intelectualmente, emocionalmente. Então, existe um grande potencial com o envelhecimento.